Olá, graças a Deus, um ótimo dia. Que Deus venha falar fortemente ao seu coração, à vossa alma. Que Deus venha despertar em você um novo desejo, uma vontade, sempre um querer maior de ir além, de ver de Deus o sobrenatural, porque Ele tem promessa para mim e para você. E nesse momento, nossa leitura bíblica, nosso devocional, como Deus sempre fala através de cada palavra, que possamos extrair o máximo do que Ele tem para conosco, nos ensinando e nos capacitando a fazer aquilo que Lhe agrada. E aqui dando continuidade, 2 Crônicas 14. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. O seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Você vê que Abias ele conseguiu criar uma situação em Israel, e o seu filho então sendo seu sucessor, o país teve paz 10 anos. Mas Asa fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros, os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que obedecesse às leis, aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras, os altares de incenso e de todas as cidades de Judá. O reino esteve em paz durante o seu governo e também construiu cidades fortificadas em Judá. E quando aproveitou esse período de paz, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Pois é Deus que nos dá o descanso, Deus que nos livra das guerras, das batalhas, das lutas diversas. É Deus que sabe o que faz o melhor para cada um de nós. E assim disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Então eles assim as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos e pequenos arcos. Escudos pequenos e arcos. Todos esses eram homens valentes de combate. O etíope Zerah marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ó Senhor, nos ajuda, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes os homens prevalecer contra ti. E o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu mais se recuperar e foram destruídos perante o Senhor e as suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre eles. E saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado, e deles se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Olha só, numa batalha depois de 10 anos de paz, porque aconteceu dessa falsa maneira, porque o inimigo ele vem por um caminho, como diz a palavra de Deus, mas por 7 caminhos ele tem que fugir de ti, porque Deus é que vai dar a vitória. Tanto que foi a derrota desses etíopes que nunca mais se recuperou o tal exército. Tinha 1 milhão de soldados, mais 300 carros de guerra, e todos foram envergonhados e humilhados. Mas porque Asa buscava o Senhor, fez o que Deus aprova. Quando nós fazemos aquilo que Deus ele aprova, não há inimigo, não há algo que possa esse mundo nos fazer parar ou desistir, olhar para trás, achar que não vai ter como, porque eu sou pequeno, porque eu sou fraco, enfim. Porque Deus é que nos fortalece, é Deus que nos capacita, Ele que nos levanta com força, com poder. E quanto mais nós cremos nisso e confiarmos nisso, mais Deus há de nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. E aqui no capítulo 15,
que diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, ele também os abandonará. Isso nós lemos isso em vários livros hoje, no Novo Testamento. Se buscarmos o Senhor, nós vamos encontrá-lo. Se o deixarmos, ele sim nos deixará também. Isso é o plantio e a colheita. E durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor. Sempre tem que ter a dor, sempre tem que ter angústia, tem que ter o vazio para voltar-se para Deus. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no, ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Como fala também acho que é 1 Coríntios 15, 58, o seu trabalho nunca será em vão. Então, quer dizer, você será altamente recompensado. Deus sempre foi assim. Se você fizer o que é certo, plantar, você vai colher de forma abundante. E assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, o filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Quer dizer, a pessoa lá vai onde Deus está de verdade. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês, do 15º ano do reinado de Asa, e naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 de boi e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Olha só como Deus ele enriquece, Deus ele tira da mão do ímpio, põe na mão daquele que é justo. Quando então fizeram realmente o que Deus ele se agrada e assim sacrificaram ao Senhor, olha só, 700 de boi. O Salomão tinha feito 1.000. O rei Asa deu 700 boi, 7.000 ovelhas, cabras do saque que haviam feito. E aí fizeram um acordo de todo o coração, toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E todo aquele que não buscar o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Então não importa quem é a pessoa, ela tinha que buscar a Deus. Jovens, idosos, que seja, tinha que fazer aquilo que agrada o próprio Senhor. E assim fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse, ele lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até depor a sua avó Maaca na posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra entre o 35º ano do seu reinado. Então, olha que lindo, que maravilhoso como Deus opera. Milagres, como foi com Salomão, ficou a terra em paz por 40 anos. Vemos em Juízes que a terra parava e ficava em paz 18, 20, 30, 40. Enfim, conforme a pessoa buscava o Senhor, Deus sempre sustentou, sempre abençoou, sempre realizou. E aqui uma citação, né? O próprio rei Asa chegou a depor a sua avó Maaca na posição de rainha-mãe. Ou seja, ela era rainha, mas ele como rei e estava realmente na dependência de Deus, fazendo aquilo que agradava o próprio Deus.
não deixou que um parente ou qualquer pessoa mais próxima pudesse ter realmente algum tipo de importância no reino, que pudesse levar as pessoas a realmente se voltar contra Deus, porque tinha esse poste repugnante, sagrado, que foi feito. Ele assim derrubou o poste, despedaçou, queimou no Vale do Cedron. Então precisamos agir assim, dessa forma, dessa maneira, para que Deus ele se agrade e aprove as nossas condutas sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu te agradeço por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui, meu Pai, nesse dia, mais uma vez, para louvar e adorar o Senhor e saber que a Tua presença vai fazer realmente a diferença sobre a nossa vida. O Teu Espírito Santo ele se manifesta, ó Pai, que Ele opera de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural, que nenhum mal, nenhuma situação contrária, diabólica, maldita ou maligna nos impeça, Pai, de ir além e de Te vivermos o sobrenatural do Senhor, porque é o Senhor que traz paz, é o Senhor que traz realmente a alegria, o amor, a virtude, meu Deus, a honra e a glória, tudo vem de Ti, ó Santo Deus. Então nós clamamos e buscamos em Ti, que o Senhor traga paz em nossa alma, no nosso coração, em tempos de crise, em tempos de seca, de fome, seja qual for a dificuldade, seja qual for a impossibilidade, eu sei que o Senhor pode e vai realizar obras maravilhosas, meu Pai, sobre a nossa vida sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você seja altamente recompensado, transformado através da fé, em nome de Jesus. Amém? Que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.